Fala pessoal, começando mais um Tribuna Esportes e dessa vez com um convidado para lá de ilustre, ele que tem 7 títulos em caminhão, são 4 na Fórmula Truck, 3 da Copa Truck, fazendo dele o maior campeão. Também teve passagens na Fórmula Indy com vitória em 2002 e hoje ele é comentarista nos canais Band, tá ali sempre falando de Fórmula 1, de Stock Car. Hoje estamos com ele, Felipe Giafone, seja muito bem-vindo. Prazer enorme te receber aqui no estúdio da Tribuna. Prazer, Atílio, estar com vocês aqui. Vitor, vamos falar um pouquinho de corrida, né? Tem com certeza. Caminhão, Stock Car, Fórmula 1, né? Sim, legal. E aí, vamos começar então, já que a gente introduziu falando da Copa Truck, vamos começar falando um pouco. Você hoje tem liderado o campeonato, mas ainda não venceu. Como é que tá sendo isso, assim? Ser líder, mas sem vitória? Então, é bom, mas não é, né? Então, é um ano... eu venci os últimos 2 campeonatos da Copa Truck. E o primeiro meio inesperado, o segundo foi legal do ano passado, e esse ano, assim, eu tô liderando meio por acaso, para falar a verdade, que eu não ganhei nenhuma corrida, como você falou. É um caminhão que a gente precisa acertar uns detalhezinhos ainda, é um caminhão que a gente construiu novo, e o caminhão, diferente, por exemplo, da Stock Car, que é o mesmo para todo mundo, o caminhão a gente está sempre evoluindo, o regulamento é mais aberto. Então a gente foi para um lado no começo do ano que não foi muito bom, foi uma experiência que não acertamos na veia ali, agora voltamos um pouco, então a gente está acertando. Mas como tem o pessoal que bate, quebra, e a gente está chegando, estamos liderando, mas não da forma que deveria ser, assim, né? Com várias vitórias, né? E tem muita diferença, assim, de uma marca de caminhão para outra. Eu tô vendo que você é piloto usa o caminhão da Volkswagen. Isso. Tem muita diferença de um caminhão para o outro? O que muda? Eu brinco que a Truck, ela é uma Fórmula 1 numa proporção infinitamente menor, porque você tem as marcas de fato e usa os caminhões da marca, né? Diferente da Stock. Mas Stock não, Stock Car usa só a bolha, né? E por baixo os carros são todos iguais, é o mesmo motor, o mesmo chassi. A Truck não, o motor meu é o da Volkswagen que anda na rua, é o mesmo aí já diferente da Fórmula 1, que é, vamos supor, o motor Ferrari, que é feito pela Ferrari, mas aquele motor só existe para o Fórmula 1. Então na Truck o legal é que a gente consegue pegar o caminhão de rua e dar aquela tunada, né, e deixar ele de competição. Então, as diferenças aparecem sim, né, por tudo isso aí, tem o envolvimento da engenharia da Volks, então, e o regulamento vai ajudando e prejudicando, né, um começou a ganhar muito, eles vão lá e tiram um pouquinho e eles vão tentando deixar um regulamento igual, e o nosso papel como equipe é tentar olhar esse regulamento, falar onde é que dá para achar um pulo do gato e tentar melhorar, né? Então, é um regulamento que, para quem gosta de desenvolvimento, engenharia, é muito bacana. É um pouco que acontece na Fórmula 1 também, né? Quase a cada 4, 5 anos a gente tem visto essa mudança de regulamento. Ano que vem já vai mudar de novo, justamente para, às vezes, tirar um pouco do domínio de determinada equipe, que acredito que nos últimos anos foi da Red Bull. Agora que mudou para a McLaren. Sim. Exatamente, é isso aí mesmo. Daí e para o ano que vem muda tudo, né? Então, a gente pode ver um negócio completamente diferente para o ano que vem, mas é isso aí, né? E cada, né, os engenheiros veem o regulamento e tem uns que acham, né, enxerga alguma coisa que só eles veem, e daí, que é o que a McLaren conseguiu enxergar agora para manter os pneus traseiros mais frios do que o resto, e tá dando uma grande diferença e ninguém acha, todo mundo especula e ninguém acha de fato onde é que é, né? Felipe, um prazer falar contigo, né? Não tive oportunidade de entrevistá-lo, nem de conhecê-lo ainda, um cara que a gente só via na televisão, que parecia impossível de contactar, e hoje somos companheiros de empresa. Exatamente. A TV Tribuna afiliada da Band, muito bacana, um prazer entrevistá-lo. E ainda nesse tema Copa Truck, a Arcelor vem com uma tecnologia aí capixaba para mudar o seu carro, né? Investir no seu carro, implementar uma nova tecnologia no seu carro. Queria que você falasse sobre isso, o que vai mudar no seu carro, o que vai melhorar, quais são essas tecnologias novas que vêm aí? Então, a gente com essa parceria com a ArcelorMittal é interessante porque não é um patrocínio. A gente fala muito que o patrocínio hoje, aquele patrocínio de adesivo no carro e aparecer a imagem, isso aí já era, né? Então, hoje, o patrocínio virou muito mais uma parceria, uma plataforma de negócio, né? Então, e está sendo isso com a Arcelor, né? A gente está com a ArcelorMittal, a gente está em contato muito bom entre a ArcelorMittal e Volkswagen e desenvolvendo novas parcerias, tanto para melhorar o caminhão do lado de segurança, né? Que é um dos principais motivação até da ArcelorMittal,
Então, toda a parte de impacto de frente, de portas, a gente está começando a fazer alguns estudos aí para poder melhorar, que eles já têm um departamento de segurança, né, nisso aí, e também no desenvolvimento de novos materiais e novas peças mais leves, mais eficientes, e como a Copa Truck tem esse regulamento bem aberto aí, é uma parceria perfeita para você poder desenvolver, né, novos materiais. Então tá realmente muito bacana essa parceria com a ArcelorMittal. Hein? E o que tá faltando para conseguir a primeira vitória do ano, Felipe? Então, tá faltando encaixar, né? Aí a gente teve na verdade, a gente tá com um problema muito específico no eixo traseiro, que a gente não descobriu muito, que tá amarrando um pouquinho o caminhão. Mas eu acho que né, a competição é questão de você achar eu tô muitos anos na Truck, eu ganhei bastante, mas também perdi bastante, né? Então a gente sabe que para ganhar você precisa estar com o equipamento em cima, você precisa estar nos seus dias bons. Esse ano não casou ainda, mas acho que para Tarumã agora, esse próximo fim de semana eu vou estar melhor, vamos ver. Só uma curiosidade, nós temos um capixaba também que faz parte da Copa Truck, Sim, né, que é o Hugo Sibem. Como é que é a sua relação com ele? Tem contato? Então, o Hugo eu conheci ele recentemente, né? O cara muito gente boa aí, fala que é um rato de autódromo, né? Que gosta muito e anda muito bem. E, obviamente, ele não tem o caminhão que eu tenho, não é tão bom igual o meu ainda, ele tá entrando, né, agora aí. E o caminhão dele, você eu acho precisa... que é um Volvo 92. Eu acho que ele tá no Volvo, se eu não me engano, mas eu sei que é uma equipe ainda menor, mas o Hugo tem um potencial enorme aí para andar bem, mas é aquele negócio que a gente fala, né, da Fórmula 1, você precisa estar na equipe boa, e só que para chegar lá você também precisa penar um pouquinho, né? Então acho que o Hugo tá no trajeto correto dele aí, certo, tenho certeza que logo mais ele vai estar num caminhão competitivo aí para bater roda comigo. Ele tá numa categoria diferente, né? Ele corre na Elite, mas aí é questão de tempo aí ele para subir também. Ele até corria na Stock Car até o final do ano passado, esse ano não tá na Stock Series, né? Na verdade. E você, só para encerrar o assunto Truck, você tem um filho que vai começar a correr na Copa Truck, né? O Nick. Corre com o Hugo. Ele tá na Elite, na categoria do Hugo. E foi bem, ele fez uma pole, mas também, de novo, ele tá com o caminhão que eu corri no passado, então o caminhão dele é melhor do que o do Hugo. Né, a gente fez alguns treinos aí. É o primeiro ano dele de caminhão, mas já tá em terceiro no campeonato, né? Na coisa dele tá andando muito bem. Surpreendeu até, foi um ano bacana aí de ver ele andando tão bem de cara, assim. E a gente viu que o Sibem já conquistou alguns pódios esse ano também, mesmo tendo que largar lá de trás. A gente viu que ele teve alguns problemas. E não tem jeito, né? Às vezes não adianta ter só o melhor caminhão, o melhor carro, o monoposto. Você tem que ter um pouquinho de sorte também. Às vezes uma galerinha que dá um problema, uma bandeira amarela, um safety car. Exatamente. Isso tudo é muito a competição importante. é muito disso. Na Copa Truck ainda, né? Que você tem... São muitos caminhões, óleo na pista, né? Tudo acontece ali, né? Então você precisa, isso aí, não ter só um bom caminhão, mas também dar um pouco de sorte ali para encaixar, né? Agora sim, podemos ir para estoque? Tá liberado. A gente viu essa grande mudança no regulamento esse ano, essa grande novidade que são os SUVs. Eu lembro que quando foi anunciado eu até estranhei um pouco, gente, mas SUV de estoque e tal. E a gente vê que em relação ao carro parece que mudou muito, mas também parece que não mudou tanto, né? Porque a gente vê os SUVs muito grandes, mas ali na estoque eles são bem rebaixados, parece ter a mesma altura ali. O que mudou de fato, assim, sair do sedã para o SUV? Olha, na verdade, do sedã para o SUV, o pessoal questiona muito, mas não mudou nada. Porque é aquilo lá, o carro da Stock Car de baixo é uma gaiola feito para competição, né? Ela tem uma estrutura que foi feito, né, desenvolvido agora pela ArcelorMittal junto com a categoria. E essa, sim, aí teve uma evolução enorme do que era, né? Também na parte de segurança, de novos materiais que eles utilizaram no novo carro. E o negócio do SUV foi puro marketing. Não tem nada a ver com o desempenho. Mas se tivesse com o Vectra era mais rápido, não. Porque eles adaptam aquela bolha, né? Aquela casca de fibra para ele parecer um SUV, mas que embaixo não tem nada de SUV, né? Então é um negócio completamente visual e nada a ver com o carro de rua que a gente vê, né? É extremamente marketing, né? Estratégico. Eu vi que falava-se muito disso, até porque o brasileiro hoje já não pensa tanto em comprar um sedã. Ele já vem pensando em comprar o SUV, e a ideia de ter 3 marcas, 3 modelos diferentes, também para impulsionar essas vendas também. Exatamente. E aí, né, lógico, as montadoras é uma chance de eles estarem junto, não na parte técnica como é na Truck,
mas na parte de marketing, né? Sim. Porque eles estão lá, então o público vai de fábrica da Stock é diferente da Truck por causa disso aí. Uma tá lá para né, vendendo marketing, já a Truck tem muito, além do marketing, tem a parte técnica também. Então, um jeito de você estar com as montadoras aí. Ah, mas por que a montadora não faz como a Truck, né? Na Stock, você usa parte do SUV de rua e dá uma tunada, igual eu falei. Não dá, porque um SUV de rua, eles seriam muito diferentes e fracos, né? Perto do que é um Stock Car. Sim. Então, não daria para você fazer, ficaria até muito caro e muito desigual você fazer isso. Então, no carro, nesse caso aí, eles têm que partir para um equipamento igual por baixo dessa casca aí. Né? Eu tenho visto alguns pilotos até falarem que o modelo da Eclipse, Mitsubishi Eclipse, tem tido alguma vantagem com relação aos outros. Não à toa que o Felipe Fraga venceu muito bem na primeira corrida e tal. Tá tendo essa mudança, essa diferença mesmo? Então, tudo é muito novo, né? Como eles estão ainda, é um carro novo, que ainda eles estão, né, com alguns probleminhas normais de equalização, então eles não sabem exatamente se é da carenagem, Mitsubishi, que de repente tem alguma coisa ali. Isso no passado já aconteceu, o carro da Peugeot tinha... Porque às vezes o que acontece é o ângulo do capô, se ele é um pouquinho mais inclinado do que o outro, o que pode dar? Ele pode ter um arrasto maior e andar menos de reto, mas pode ter uma vantagem em freada e curvas de alta, porque ele funciona mais ou menos como uma asa, vai assim. Sim. Então, como a Stock Car é muito junto, qualquer diferencinha, mesmo o carro de baixo sendo igual, qualquer diferença nessa casca por cima pode mexer nessa parte aerodinâmica. Né? E aí, teria alguma coisa a se fazer para mudar? Tipo, sim. Essa carenagem? Eles vão descobrindo e vão dando mínimos... retoques ali, ou mexendo no balanço de performance que eles falam, né? Tipo assim, os carros andam alto do chão, e daí o carro que tá andando pior, você tem espaço para abaixar ele, o carro começa a ficar um pouquinho mais rápido para compensar uma diferença de carenagem. Então a categoria vai mexendo nisso para tentar deixar as marcas o mais equilibrado possível, porque na Stock não é igual na Truck, é onde a marca pode trabalhar para tentar levar a vantagem. Não é o intuito da Stock Car, você tem que ter uma bolha, a vantagem tem que ser da equipe, do piloto, tudo, mas você não pode ter uma vantagem de bolha, então eles tentam equalizar. E você falou em questão de asa, hoje a gente tem a novidade da asa móvel, assim como é na Fórmula 1. Mas ela ainda não foi utilizada. Eu vi que estavam falando que tá para terceira corrida ainda. Vai dar essa grande diferença mesmo? Vai ser similar ao que acontece na Fórmula 1 ou o impacto ele é um pouco menor? É um pouco menor, A Fórmula 1, se eu não me engano, você tem que estar 1 segundo de distância para abrir a asa. Esse lance eles estão falando que vai ser igual, que vai funcionar da mesma forma da Fórmula 1, quer dizer, o carro de trás precisa estar 1 segundo pé. Isso parece simples, mas é super complicado, complexo. Você precisa de uma estrutura no autódromo, né, de sensores e tudo colocados, então é uma coisa cara, mas é dessa forma que eles estão querendo fazer. Então, só que a asa em si não vai ter um efeito igual da Fórmula 1. Só que daí eles querem adicionar isso junto com o push to pass. Então, a hora que você dá a asa junto com o push, vai ser uma grande diferença. Só a asa dá uma diferença, mas não é... Porque a Fórmula 1, se você for pegar mesmo na Fórmula 1, por exemplo, uma prova que você vai correr em Monza, que já tem muita reta, o pessoal já anda com pouca asa. A hora que abre a asa, a diferença cai muito. Tá? Então a Stock Car vai ser mais ou menos isso, né? Como é um carro de turismo, a asa lá para trás, a diferença é um pouco menor, mas a gente vai descobrir já. Acho que é um grande ganho aí para ter isso aí. Para quem tá achando que a gente tá falando grego, o que seria uma asa? Você vai abrir uma asa para ultrapassar o cara? Então, você tem um aerofólio traseiro, né? Vamos pensar naqueles de rua, que tem aquela angulação lá, que é justamente para manter, né, o carro no chão. E aí ela é um sistema pneumático que você tira a função dela. Sim. Então, na hora da reta, você não precisa dela, ela te atrapalha. Né? Por que tem? Porque na média você ganha, porque ele te ajuda a frear e te ajuda a contornar rápido, só que chega na reta, o carro é muito arrasto. Por isso que carro de rua você não vê asa. Você só vê asa em carro de boy aí, que é para fazer um tipo, mas tá gastando combustível à toa, né? Porque ele não é ele é feito para economizar combustível. Então, já para competição não, você quer um carro rápido de curva. Então, esse lance da asa móvel é para isso, é para você poder, na reta, você ter esse ganho, né, de arrasto para ter mais eficiência. Show de bola. Bora falar de Fórmula 1? Vamos falar de Fórmula 1? Bora. Eu queria até tocar nesse assunto da asa móvel. Lá em casa, meu pai, por exemplo, ele não gosta da asa móvel justamente por parecer que é uma competição desleal, né? Porque hoje parece que a Fórmula 1 ela virou uma competição de você ter que estar a menos de 1 segundo do carro da frente para conseguir abrir a asa e conseguir passar.
Se não fosse a asa móvel, a gente teria tantas ultrapassagens como a gente tem hoje? Não. Seria ainda uma coisa meio chata, talvez, de assistir, assim. Exatamente, aí ficaria mais difícil ainda, né? Então, assim, em alguns eventos, quando você pega uma pista que você precisa ter muita pressão aerodinâmica e retas compridas, e às vezes você consegue ainda ter, né, um pouco do vácuo e a moda antiga, né? Mas o que acontece é isso, hoje os carros tá muito difícil de você andar próximo, né? Eles têm muita pressão aerodinâmica, então quando o carro, eles falam quando você já tá, não é nem 1 segundo, a 2 segundos Sim. e meio, você já começa a não conseguir chegar perto do carro da frente, porque aquela turbulência, né? Aquele ar de ar, sujo aquele ar sujo, né? O que é o ar sujo, né? É aquela turbulência que na reta ela te ajuda, porque você tem menos efeito, né, do ar ali. Quando você está atrás de um carro, fica aquele ar sujo, aquela movimentação, e ele tira a resistência. Só que tudo que ele te ajuda na reta, ele te prejudica na curva, porque na curva, aí você quer aquela asa para te jogar no... Sim. Então, nas curvas rápidas, que se chega próximo do carro da frente, ele começa a escorregar, porque você perde aquele efeito, né, e aí você não consegue aproximar. Então, eu acho que no mundo de hoje você precisa, né, desse lance da asa móvel para deixar a corrida um pouco mais interessante, que é uma forma disso aí, de compensar esse lance do ar sujo, né, de você não conseguir chegar próximo. Pelo menos quando você chega um pouquinho mais próximo, você tem esse ganho da asa móvel. Só que algumas pistas eu concordo com o seu pai, que fica meio falso, né? Sim. Fica, tipo, porque dá muita diferença. O cara abre a asa lá de trás, passa de passagem. Aí você não vê a briga. A Catalunha agora, no GP da Catalunha, a reta é gigantesca, a reta principal. Então, assim, ó, a diferença ali no Bahrein também. Exatamente. Às vezes em Spa, saindo da Rouge ali, né? O cara passa de viagem, assim. E aí fica uma ultrapassagem artificial. Talvez. Só que o que a Fórmula 1 tenta fazer é, quando eles sabem que isso acontece, eles tentam deixar abrir a asa mais pra frente. Para deixar o cara chegar no final da reta lado a lado e não chegar passando. Só que é difícil de acertar também. Sim, né? E a gente tá vendo hoje o campeonato com um domínio amplo, assim, eles da estão McLaren. voando, né? Eles estão com a asa móvel sempre aberta. A McLaren tá voando, assim, já veio desde o ano passado, na metade ali do ano passado, vem batendo de frente, até superando a Red Bull. Tem como alguma equipe hoje conseguir desbancar a McLaren? Já pode jogar a toalha e já esperar pro próximo ano? O que as equipes talvez podem fazer para tentar, se não superar, mas igualar a McLaren? Eu acho que as equipes, eles tinham algumas, a Ferrari, eles tinham uma esperança de que, de repente, nesse último GP de domingo agora na Espanha, com a mudança de regras de asa, né, que dá flexibilização de asa, que talvez eles chegariam mais perto. E viram que não, piorou, né, a situação deles. Então, eu acho que agora é o seguinte, joga a toalha, porque esse título vai ficar entre Piastri e Norris, né? Então, eu vejo, né, de repente, Verstappen ali enchendo eles. Agora, é lógico, o que eles estão quebrando a cabeça, que eles não vão parar, eles sabem que aonde a McLaren ganha muita vantagem é em manter a temperatura dos pneus traseiros mais frio. Isso é uma coisa que, mesmo que o regulamento mude para o ano que vem, falam que isso aí é uma coisa mais mecânica, né, aerodinâmica, mas assim, que vai servir para o carro do ano que vem também. Então, com certeza as equipes estão trabalhando para tentar achar esse pulo do gato aí da McLaren, mas eu acho que mesmo se acharem, já vai ser tarde, que a vantagem deles já no campeonato é muito grande. Né? Então vamos torcer para que eles achem, daí você vai, né, vão começar a ter uma Ferrari e um Verstappen aí mais próximo, às vezes uma Mercedes, vamos ver. E criou-se uma expectativa no início do ano muito grande pelo Hamilton, né, na Ferrari, e agora a gente tem notícia de que parece que eles não estão se acertando lá na construtora. O que está acontecendo com o Hamilton? Por que os resultados não vêm? Não sei nem se ele pegou pódio essa temporada ainda. Ele venceu uma corrida sprint. Acho que não valeu. Ele venceu justo que não valeu. Que não valeu não, né? Que não conta como uma vitória, né? de fato. Exato. Se eu não me engano, eu vi ele até reclamando, bem chateado nesse último GP da Espanha, reclamando, falando que era o pior carro que ele já pilotou. A situação não tá legal na Ferrari. Não tá legal para ele, principalmente, né? O carro não é voador. A gente do meio já esperava o Hamilton ter dificuldade, porque o Leclerc chegou na Ferrari quando tinha um Vettel, que já numa posição meio como o Hamilton tá hoje, apesar de eu achar que o Hamilton sempre foi melhor que o Vettel, mas sempre não, assim, né, historicamente é um cara mais forte, né, e o Leclerc conseguiu desbancar o Vettel numa posição ao contrária, ele chegou como molequinho e o Vettel já estava lá. De repente entra o Hamilton numa posição ao contrário. Você pega o tal do molequinho do Leclerc, que não foi campeão, isso aqui, mas é muito rápido.
para chegar com um cara que já tá final de carreira, vem do ano anterior não bom da Mercedes, já tomando, né, pau do Russell ali, né, desde que mudou esse carro para o efeito solo ele não se adaptou, e chegando numa equipe completamente nova. E sinceramente, você vê pelas entrevistas dele, ele não tá naquela animação, né? Então, eu acho que quando você já ganhou tudo que ele ganhou na vida e tudo que ele fez, e de repente você começa a tomar um sufoco desse, é muito mais fácil de você desanimar. Sim. Do que um Hülkenberg, que tá tentando provar lá o primeiro pódio há anos, né? Assim, que nunca veio, né? Então, é o piloto com mais corridas na história sem um pódio. Sem né? o pódio. Então, assim, a perspectiva é muito diferente, né? De um e pro outro. Então, eu torço muito pro Hamilton. Eu vejo ele tendo uma chance de dar uma reviravolta no ano que vem, onde muda o regulamento. Quem sabe o estilo do carro cai pro lado dele. Isso é o que eu espero, mas eu não acredito. Infelizmente, eu acho que ele pode sim ganhar corrida, ele pode sim fazer o que ele fez na prova que ele venceu Na China? Na China, né, que foi essa prova que a gente comentou que não era da sprint. Mas ele pode ter os picos dele, né? Mas eu acho que na média... Ele tende a ficar como se o Fernando Alonso estivesse hoje, por exemplo? Sim. Ficar mais competindo, mantendo a carreira por mais alguns anos? Não, o que eu vejo o Hamilton ele vai esperar o ano que vem, e se o ano que vem ele vê que ele voltou para o jogo, aí a gente pode ver um Hamilton mais alguns anos. Mas se ele continuar na mesma proporção que ele está com o companheiro de equipe, eu não vejo por que ele continua, mesmo porque você vê que ele tá desanimado, né? Porque tem gente que tá lá, toma pau e fala, eu gosto de corrida, eu gosto disso aqui, independente de onde eu tô, se estão me contratando, eu tô feliz, não é pelo dinheiro, mas é pelo amor ao negócio. Eu não vejo o Hamilton gostando assim. O amor pelo andar atrás. Eu acho que o amor dele é pelo andar na frente, né? Assim, até porque ele foi acostumado a grande parte da carreira a andar na frente. Né? Então, assim, eu acho que assim, o ano que vem vai ser o ano decisivo dele aí para ver se ele continua ou não. E ele citou o Fernando Alonso. O Alonso teve um período que ele saiu da Fórmula 1, foi correr em outras categorias. Chegou a ser campeão na WEC, né, de Honduras. Venceu 24 horas de Le Mans. Será que a gente pode ver o Hamilton em outras categorias? Ou se ele sai da Fórmula 1, ele sai em definitivo e vai tocar a vida de outra forma? Eu vejo um Hamilton, posso estar enganado de novo, mas muito em ações sociais, em ajudando o mundo de alguma outra forma. Um cara muito voltado para esse lado. Já um Alonso, né, um Rubinho... o Massa, talvez? O Massa. Então, de repente, essas corridas de Le Mans, isso aí pode ser uma coisa que atrai ele ou não. Mas eu não sei, eu não vejo ele... Ele tem uma representatividade muito grande, o Hamilton, né? Eu vejo ele mais um lado social, assim, grande, entendeu? Ele sempre puxou esses últimos anos muito para esse lado, né? E aí é cada piloto, né? Como o Vettel agora tá também para esse lado, né? Social, o Vettel... que, aliás, né, faz um trabalho, eu adoro, ele esteve no Brasil no passado, fiz uma coleta de lixo em São Paulo junto com o Vettel, imagina que legal. Né, que foi, e um cara que podia estar tranquilamente em casa, tomando sua cerveja e dando risada, né, e tá lá numa ação social enorme, então isso aí tem que tirar o chapéu, e acredito que o Hamilton tá mais ou menos nessa parada do Vettel aí, que eu acho muito legal também. E o nosso borboleto? Fez uma corrida até não surpreendente, mas foi bem na última. Ainda não pontuou, mas um 12º lugar. Mostra que a atualização da Sauber funcionou, pelo menos. Exatamente. Esse que é o grande lance, né? A atualização da Sauber funcionar para ele ter um carro pelo menos meio do grid ali, né? Que daí esse meio do grid tá muito competitivo, né? Assim, para você ficar em último, como ficou o Tsunoda, né? O cara largou em último, com um carro que o companheiro de equipe largou lá em terceiro, lá para frente. Então, quer dizer, você imagina, né, para um Bortoleto com o carro dele largar, foi 11º, 12º, 12º, terminou em 12º. Né, o Tsunoda com a Red Bull largou em último. Quer dizer, assim, é fácil a gente criticar o Bortoleto, não, cara, é assim, para tá lá, tá muito competitivo. O que tá faltando, eu acho ainda, primeiro é sorte na estratégia, que as equipes sempre, né, jogam estratégia. Falaram muito da uma estratégia ruim que a Sauber teve. Eles queriam fazer a corrida em uma parada, o engenheiro, assim, o Verstappen fez 3. Sim. Né, depois 4 pela consequência da bandeira amarela, mas assim. Então, e quando você vai falar, eu quero fazer uma parada, aí eu vi que ele chegou uma hora lá, eu tava acompanhando os tempos dele, tomando 2, 3 segundos, e o pessoal no rádio falando, não, fica. Cara, não tava na cara que não ia dar certo. Daí ele faz
a parada dele e depois não dá conta de fazer uma parada, tem que parar outra. Quer dizer, erraram completamente. E aonde eu acho que ele tem que melhorar, que é natural, é saber controlar melhor né, esse lance de corrida. Isso falam, né? Eu já vi caras, assim, especialistas do meio falar que o piloto começa a entender o funcionamento do pneu bem no 3º ano. E então, que é o que está acontecendo com o Piastri agora, entendeu? Então, quer dizer, tem que dar, né? A Fórmula 1 é muito complexa. Hoje, então tem que dar um desconto pro Gabriel. Assim, o que ele fez, né? Ganhando Fórmula 2, Fórmula 3 no primeiro ano é espetacular. E ritmo de classificação, para mim, já está muito próximo do ideal, né? A gente vê ele andando sempre ali com o Hülkenberg. O Q1 ele terminou em 10º lugar, né? No Q1 andou muito bem, ele acertou muito bem. Só que chega na corrida, né? Às vezes ser um pouco mais agressivo, às vezes que o Hülkenberg conseguiu dar aquele largadão e ir lá para frente, a primeira volta vai pro tudo ou nada. Mas isso é um pouco de experiência de Fórmula 1 que eu acho que falta, né? Que é super natural e que falta para ele. Então, torcer para que ele consiga ficar na Fórmula 1 uns 3 anos para conseguir mostrar de fato até onde ele consegue chegar. Né? E esse ano também, a gente já falou aqui, o último ano desse regulamento, ano que vem vem um novo regulamento, ano que vem entra a Audi junto com a Sauber. Tem uma expectativa também de um salto, principalmente por ter uma montadora desse porte. A expectativa é essa, é por isso que eles chamaram, né, o Hülkenberg, que é um cara de muita experiência, com o Bortoleto, que é um moleque novo, recém ganhando tudo, para criar, para ser um ano de entendimento dos pilotos para o ano que vem jogar todas as fichas, né? Então, agora sim, o que vai dar muda muito o regulamento. Então, já ouvi de tudo. Já ouvi falar que a Audi vai se dar bem, porque né, em algumas categorias de protótipo lá, eles já usaram essa potência híbrida, né, esse motor elétrico de metade da potência, que é o que vai ter ano que vem. Então, eles teoricamente teriam até uma vantagem sobre isso, então a Audi andaria bem. Mas também já ouvi falar que não tem nada a ver, eles vão tomar um pau, porque eles estão longe da Fórmula 1 há muito tempo, a Fórmula 1 é diferente, eles vão entrar com a marca nova deles e não vai ser fácil. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar, infelizmente, esperar e aguardar, torcer para que eles acertem em cheio para o Bortoleto andar bem. A Audi que já foi muito bem no próprio campeonato da WEC, né? Sempre andou lá na frente. Foi matador. Na Fórmula E também, sempre andou lá na frente. Então, experiência de corrida, assim, não falta. Talvez pode faltar da Fórmula 1, mas questão de corrida mesmo, para eles não falta. Tem. E teve um lobby grande da Audi de tirar, hoje os carros da Fórmula 1, eles utilizam 2 motores elétricos. Um é um de 160 cavalos, que vai ali né, perto do câmbio, e o outro é o que vai no turbo. É bem complexo, para não ficar explicando muito, ele vai entre a parte quente e fria do turbo, que é para tirar aquele buraco do turbo. Só que isso foi uma evolução muito grande da Fórmula 1 e muito complexa. E a Audi, na época, lá atrás, falou, eu entro, mas isso aí tem que sair fora. E aí as outras equipes falaram, não, mas a gente passa a tecnologia para você. Não. Então, o pessoal novo ficou com muito medo, então simplifica um pouco o motor para o ano que vem, porque não tem esse turbo que é um pouco mais chato, esse turbo não, esse motor elétrico entre os turbos que é um pouco mais chato, e isso foi um lobby para atrair novas montadoras para eles não entrarem em muita desvantagem às atuais. Né? E expectativa para o ano que vem, então, assim, com esse novo regulamento, o que a gente pode estar esperando da categoria? Eu acho que toda vez que tem uma mudança muito grande, você pode ter umas surpresas, primeiro de equipe, de repente você vai ver lá uma Audi começar a ganhar corrida, ou de repente você vê uma equipe nada a ver, uma McLaren começar a ir lá para trás. Eu vi o Flávio Briatore falar que a Alpine, ano que vem, briga por vitória, que 2027, se eu não me engano, é para ser campeã. É o que ele tá querendo, ele e mais 9 equipes. Então, estão pensando igual ele, né? Assim, pode falar. Então, mas é isso aí, mas é muito difícil de adivinhar. Só o que eu torço é para que esse regulamento eles consigam fazer de um jeito, e a Fórmula 1 hoje americana trabalha muito nisso, que é para não deixar ficar muito desigual, que seria normal. É um regulamento muito novo, de repente você vai ter uma equipe que acha ou 2 e o resto tá tão legal hoje, que tá compacto o grid. Então eles estão criando brechas no regulamento que se por algum motivo eles estão com menos potência, porque não achou o pulo do gato, eles vão liberar um trabalho daquele motor, daquela fábrica, para poder alcançar os outros. Isso eu acho que é fundamental para você manter a categoria equilibrada. E para finalizar, o próximo GP da semana que vem, GP do Canadá. Quais são as características desse grande prêmio? O que você está esperando para mais uma corrida? Então, o Canadá é uma pista sempre muito bacana. Aliás, uma das poucas pistas do calendário da Fórmula 1 que eu andei na época que eu corri nos Estados Unidos.
Montreal, né? E muito legal, a cidade legal, lugar legal, uma pista meio rua, meio... Né? Agora é difícil falar, de novo, dá para ver que difícil alguém bater de novo uma McLaren, acho que eles vão estar forte, com certeza. E aí a briga entre Ferrari, Max Verstappen, Mercedes, é sempre, né, tá muito próximo, o que é legal, né? E torcendo demais para que essa atualização da Sauber mostre lá também que foi uma evolução, né? Eu, particularmente, gosto muito do Circuito do Canadá. Quando a gente joga um videogame, tem um volantes em casa, pra mim é uma pista fantástica, assim, as retas, as curvas, assim, o jeito que você tem que atacar a zebra também na pista faz toda a diferença. E só agora pra finalizar de fato. Eu sou mais do FIFA, tá? Eu gosto mais do FIFA. A seleção do Canadá não é isso tudo, não, já avisando. Só o... Entre Piastri e Norris, a gente tem visto um Piastri muito maduro nas corridas. Eu lembro que quando a gente fez o nosso vídeo de palpite, eu coloquei o Norris como campeão, porque eu já imaginava que a McLaren ia dominar, eles apostaram na Ferrari, não, o Hamilton, aquela coisa, foram mais no coração, eu já tentei mais na lógica. Mas apostei no Norris pensando que ele seria esse piloto mais maduro, que agora não, o Norris vai com tudo, mas a gente tá vendo que tá diferente, é o Piastri. Sim. Isso pode... Quem você acha que realmente está mais preparado para ser campeão? E quem a McLaren também tá vendo, em quem talvez dê mais um pouco de vantagem, dando mais atenção, assim? Então, antes de começar o campeonato, eu estava igualzinho você, eu achava que era o Norris, porque o Piastri, a gente sempre falou que é um ótimo piloto, só que o ano passado mesmo, tinha corridas que ele ia lá e ganhava, né, e andava igual o Norris, e largava na frente, só que a grande maioria, o Norris, ainda mais do meio pro final, o Norris acabou com o Piastri. Sim. E aí começa o ano um pouco diferente, né, o Norris ganhou a primeira corrida, o Piastri ali, e depois entrou uma sequência de vitórias do Piastri, né, então... eu imagino que hoje o Norris está afetado mais psicologicamente do que qualquer coisa, porque o Piastri é aquele cara que ganha ou perde, ele dá um joinha ele parece e tá ser tudo meio assim... Isso incomoda muito. Meio que não se abala, assim. E o Norris é um cara mais de, né, altos e baixos, e isso incomoda. Isso mesmo posso falar como piloto, né? Quando você tem um cara que tá sempre lá e anda lá e tá sempre bem, você tá tentando lá se matar e você acaba querendo... O que acontece, né? O cara desaprende a guiar de jeito nenhum. Você começa a querer andar mais que o carro. Aí você dá ré. Você quer frear um pouco mais para dentro. Você quer acelerar antes. E aí você começa a fazer coisas que o carro não aceita. E então eu vejo um pouco o Norris nisso aí, né? Então, falando da equipe, eu acho que a McLaren não vai dar preferência até o final do ano. Ainda mais que eles estão nessa posição. Se tivesse um Verstappen no meio dos dois ali, acho que logo mais a gente teria que fazer. Mas tem esse lado bom. E você vê a história da McLaren também é essa, né? Desde a época de Senna e Prost, tipo, deixa o pau comer com os dois pilotos lá e... Só não pode se bater. Bom que o Japão já foi, né? Exatamente. Não vão se bater no Japão. O que mudou do passado é que eles têm essa regra que eles chamam da regra da papaya rules lá, que eles chamam que é... Cara, pra gente não dar ordem de equipe de uma forma geral, às vezes eles dão quando a estratégia... mas já teve ordem. Sim, quando a estratégia é diferente. Esse aqui parou na tal volta, para um não segurar o outro e os dois conseguirem atingir a estratégia desejada, tem a troca, mas visando a estratégia inicial da equipe. Mas quando não tem, assim, se matem, mas se deem espaço, sem bater. Para não tirar, né? Porque o que não pode é tirar... um tirar ponto, os dois tirarem ponto da equipe batendo. Sim. Então acho que assim, do jeito que, para mim é o jeito perfeito, falar assim, vocês querem não receber a ordem de equipe? Queremos, então não se batam. Porque se começar a se bater, a gente vai escolher um. Porque o principal, querendo ou não, é o construtores, né? Exatamente. É o combate construtores. Exatamente. Então, eu acho que é um jeito, de repente, que você dá para dar uma assustada nos dois pilotos aí, né? E fala, não, beleza, então vamos ficar de boa aqui, que daí a gente consegue correr livre. E dá para ver que o Zac Brown, ele consegue gerenciar bem isso. Muito bem. Ele é muito bom nisso. Uma surpresa do Zac Brown, assim, do jeito que ele leva, né? Eu achava que ele era meio americanão lá, que não ia ter o pulso. Eu falei, meio bobão, né? Aquele jeito de... Que nada, bom pra caramba, tá sabendo lidar com a situação muito bem aí. E cada vez mais que eu vejo a ação dele, mais fã eu fico do cara aí. Legal. Show de bola. Eu apostei, só pra deixar claro, eu apostei no Leclerc, tá? Não foi no Hamilton, não. Não, mas vocês levaram no coração, né? Que o Hamilton vai chegar, que vai mudar a Ferrari. Todo mundo, né? Seria uma história brilhante, né? Assim, mas até lembrando um pouco do Senna, que o Senna não conseguiu correr na Ferrari, aí tem o cara que é ídolo, que tem o Senna como o maior ídolo, aquela coisa toda.
Show de bola. Mas- Felipe, prazerão, viu? Conhecê-lo, Valeu, obrigado uma honra a te vocês. entrevistar. Legal demais aí. Volte mais vezes à capital capixaba. Voltar direto aqui na ArcelorMittal, a gente vai Ah, fazendo os pit stop. Coisa boa. Show de bola, brigadão. Esse foi o Tribuna Esportes com Felipe Jafone e você pode conferir no Jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.